Eu queria perguntar para você quais são qual é a estrutura que a criança tem para sua proteção, na cidade de forma geral, tá? E aí depois você fosse escalando isso, porque a gente sabe que tem conselho estadual, tem conselho federal. Então eu queria que você escalonasse ele, falando para a gente, começando pelo município. Vamos dar o exemplo de Santos, né? Para a gente entender quais são as ferramentas e a estrutura de proteção da criança. Vou te deixar à vontade, que aí é mais fácil de você seguir aí o fluxo. Tá? Então, a gente chama de sistema de garantia de direitos, né? E tem lá as organizações da sociedade civil, que, na verdade, muitas vezes, elas são um complemento, elas complementam a gestão pública, né? Através de creches, contraturno, né? Que é a escola de período integral, que eles chamam quase, mas é um tipo de contraturno. E na parte de esporte também, de cultura. Então, tem toda essa rede que chama rede de promoção. Então, a promoção dos direitos fundamentais. Educação, a saúde também, assistência. Não tem uma rede linear assim, né? E aí, esses direitos estão postos, mas nem sempre estão acessíveis, né? Porque muitas vezes não tem vaga, né? Falaram que para mim não tem vaga, não tem, então precisa ampliar. Por isso que é importante esse monitoramento, e o Conselho Tutelar é importante por isso também, porque ele vai o Conselho Tutelar só atua quando tem direito violado. Então, na verdade, o cara foi buscar uma vaga, não tem, ele vai recorrer ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai fazer a requisição para provocar essa vaga a que a criança tem direito. Isso vai gerar um dado estatístico que, como eu falei, juntando um mais um, vai dar um contingente grande que vai fazer com que haja uma incidência naquela região de políticas públicas. Bom, essa parte. A parte o Conselho Tutelar, ele entra na parte de defesa, né? O CNDCA e os outros conselhos, são vários conselhos, o de criança e adolescente é específico, que é um conselho voltado para a criança deliberativo, né, porque ele tem um fundo, e aí tem o conselho de saúde, o conselho de assistência. O certo é algumas coisas a gente trabalhar de forma integrada, os conselhos, né? Mas a gente trocar. É que, na verdade, assim, cada um tem suas demandas bem enlouquecidas, que acaba não conseguindo dialogar com os outros, né? Pode ter um imbricamento de ações e tal, mas um está tratando da deficiência, né? Outro está tratando da vaga de creche, outro está tratando dos atos infracionais, o SINASE, né? O que que a gente vai fazer com o menino no trabalho infantil, né? A exploração sexual. Eu queria que você contasse assim um pouquinho, por exemplo, nós temos o que que o CMDCA, o que que ele é, o que que ele faz, e aí você entrasse, por exemplo, tem o Conselho Tutelar, né? E aí tem o Conselho da Criança Municipal, tem o Conselho da Criança Estadual, e aí eu sei que isso chega na esfera federal. Então eu queria que você falasse brevemente o que que cada um faz, e qual é a ideia deles. Na verdade, o conselho é um órgão deliberativo. Todas as políticas públicas são deliberadas pelo CNDCA. Então, tudo que se deve ter de criança e adolescente, as organizações para funcionar têm que ter um registro no CNDCA, que é fiscalizada, controlada. E, como eu falei, nós precisamos de dados para poder fazer as nossas deliberações. Então, a gente vai buscar esses dados. Então, esse é o papel do CNDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. É algo deliberativo. O Conselho Tutelar já é o que trabalha na ponta lá, no atendimento, como eu falei. E ele acaba assessorando o CNDCA com as informações a respeito das violações de direito. O CODECA, que é o Conselho Estadual, ele abarca mais a questão do Estado, mais voltado ele é um órgão de forma vertical, ele é um conselho que ajuda o Conselho da Criança e Adolescente, por exemplo, ele tem outras demandas importantes. Por exemplo, o SINASE, que é o adolescente autor de ato infracional. A Polícia Militar é ligada a eles, a Fundação Casa é ligada ao Conselho Estadual, né? Então, tem algumas políticas, o ensino médio, praticamente, as escolas estaduais, é alçada do Conselho Estadual, do CONDECA. Então, eu também já fui do CONDECA, então eu tenho um pouco dessa experiência também. E o CONANA ele traz a diretriz nacional, né? Os cinco e poucos municípios, ele traça de forma global para a União, só que cada município tem a sua especificidade, as suas peculiaridades.
Hoje eu falei com o município de Mato Grosso, Pedra Azul. Tiver uma dívida com o Conselho Tutelar de lá. Liguei para lá e falei com o Conselho Tutelar de lá. Tem 18 mil habitantes. Quer dizer, 18 mil habitantes, aqui é um bairro tá, de Santos, né? Aqui são 450 mil É habitantes. um condomínio, né? É um condomínio, quer dizer, é um bairro pequeno. Quer dizer, então, assim, o que existe de violação de direito lá, e é outra coisa que eu vou dizer assim, não é que eu sou contra, mas, por exemplo, há um grupo que fala, não, vamos unificar o salário do Conselho Tutelar. Pô, mas não tem condições. Por exemplo, o cara lá atende uma criança a cada 15 dias. O cara atende aqui 15 crianças por dia. Quer dizer, como é que. Né? Conta E não não dá para fecha, né? comparar. Não fecha. Não, isso é. Acho que é. Onde tem a Petrobras, é o maior salário que a gente tem no Conselho Tutelar. É um salário bem alto mesmo. Mas é porque é um município rico. Né? Então, todo mundo lá, os salários são a Paulínia, se eu não me engano, são ricos. Eles são compatíveis com a arrecadação do município, porque muita gente quer trabalhar na cidade porque, mas também deve ter poluição, deve ter alguma coisa lá que, né, não deve ser muito fácil, não. Então, mas o Conanda tem esse papel. Agora mesmo ele soltou dia 28 de dezembro, no frigir dos ovos, aí, no término do mandato do governo que saiu, uma resolução regulamentando a eleição do Conselho Tutelar, né, dando diretrizes. Já existia no ano 2014 a resolução 170, eles agora deliberaram uma outra resolução, deram uma mexida lá com relação à eleição. Quer dizer, então dá essa diretriz, aí serve a nível de Brasil. Só que nem todo mundo consegue É abarcar tudo tempo, que eles né? colocam. Às vezes não dá Mas tempo é para. essa linha vertical. E aí tem também dentro do, que a gente não completou, do sistema de garantia de direito, é o Ministério Público e o Judiciário, né? Fazem parte da defesa como a Defensoria Pública também. Então, quando há alguma negativa, esses órgãos são importantes, porque a eles que se recorrem. Amparam, né? Eles dão amparo aí Quando quando. tem uma recusa de alguma requisição. Edmiro, eu queria escutar de você um pouquinho mais específico, né? Na formação da criança, qual é a importância dela fazer uma atividade externa, né? Fora de casa, seja uma música, algo cultural, seja um esporte, qual a importância, né? Você que vem do meio, né? Que está envolvido aí nesse meio, qual a importância para a formação da criança ela ter esse tipo de envolvimento? Então, a gente fala que o Estatuto é uma lei perfeita, né? E aí fala a doutrina da produção integral, o artigo 4º do Estatuto, que é todos esses direitos que a criança tem, esporte, cultura, lazer, tudo isso, uma criança precisa para o desenvolvimento dela. Então, quanto mais atividade ela tiver, que for prazerosa para ela, mais vai contribuir para o desenvolvimento dela. Né? Então, a criança que pratica esporte, a criança que faz cultura, ela vai se render melhor na escola, ela vai ter na casa dela uma convivência melhor, porque ela vai queimar um pouco de energia também, né? E ela vai ter, até pela questão da disciplina, quem pratica esporte tem que ter disciplina, né? Na cultura também. Isso vai contribuir para a formação dela, para o desenvolvimento dela. Então, foi tudo bem pensado quando o Estatuto foi criado. Artigo 4º é os direitos fundamentais para a garantia desses direitos da criança, todos esses daí que se fala, por isso que cultura, esporte. Né? A gente vê uma criança, às vezes, como eu falei, por exemplo, do Morro, um caso que a gente pegou, a criança queria fazer balé. Quer dizer, ela não tinha condições de descer e subir, fazer balé. Né? Então, aí teve que dar um jeito para poder fazer, até lá em cima, colocar depois essas aulas de balé também para outras crianças participar. Então, muita gente, por exemplo, vamos pegar lá, Guanaga, né? Na ponta da praia, tem aquele centro esportivo lá, acho que é o Rebouças. Benaga, né? Ali na O ponta da praia Rebouças? tem aquele Rebouças. Então, ali no Rebouças, porra, tem de tudo. Quer dizer, numa área mais enobrecida, né? Tem vários esportes, mas uma área periférica já não tem tanta área. Aí a gente vê o exemplo das Olimpíadas, né? Das Olimpíadas, não no Brasil, o Brasil errou, mas as Olimpíadas nos países desenvolvidos, o que eles fazem? Nos Estados Unidos, por exemplo, constrói esses equipamentos, onde vai ter já desenvolver atividades,
do lugar periférico que não tem nada. Quando acabar as Olimpíadas, construiu um Fica o equipamento resíduo ali que é que para vai ser aproveitado, né? ser aproveitado. Não é o nosso caso, né? A gente constrói áreas novas, quer dizer, onde já tem tudo, a gente constrói, para É, ter facilitar o acesso. eu vou te dar um exemplo bem interessante, né? No bairro do Marapé, que é um bairro, né, onde nascido, criado, resido, enfim. Você vê, nós não temos escola pública. Nós temos uma creche, mas nós não temos escola. Aí você vai falar, pô, mas aí você atravessando no canal ali no Campo Grande, você tem duas escolas. Tudo bem, mas efetivamente a única escola mesmo que nós temos é o Lobo Viana, que atende, sei lá, 100 crianças. Não temos, né? E aí o tamanho do bairro, da estrutura da população, enfim, hoje o bairro está chegando aí passando das 15 mil, né? Na verdade, nós já passamos, nós estamos chegando a mais de 20 mil moradores efetivos, né? E nós não temos escola, nós temos uma creche e nós não temos escola pública, né? Eu digo escola pública, particular nós temos, mas nós não temos escola pública. Então, assim, é um equipamento, é um detalhe que você fala, pô, mas só que nós temos ali, o Brás Cubas encerrou as atividades, virou o batalhão, né? Temos uma escola especial que também não tem tantas vagas assim para comportar isso. E aí nós não temos escola, nós temos próximo, nos bairros próximos. Na Vila Belmiro nós temos o Azevedo, temos o Emília, temos o Primo Ferreira. No Campo Grande nós temos o Olavo, o Ayrton Senna e o Barão, né? Mas no Marapé, efetivamente, nós não temos escola. Então, Mas olha, né, a discrepância aí para na ser observação. construído. Então, acho que na logística da construção hoje, por isso que teria que pensar na lei orgânica do município, essa questão da ocupação do solo, que agora já está tudo construído, mas Não, e deveria a ter importância pensado. da participação, né? Quer dizer, se tivesse uma participação efetiva É, no conselho da é, criança, no conselho da escola, né? Uma participação geral, assim, né? Porque não mais adianta ativa, né? uma ou duas vozes, né? Nós temos aí no bairro melhoramentos, nós temos a associação que eu faço parte, que é o Grupo Amém, nós temos a igreja, veja, um bairro que tem duas igrejas católicas, né? Tem mais de 10 centros espíritas, tem mais de 10 igrejas evangélicas e não tem escola, né? Temos um posto de saúde, que é a policlínica, que o prefeito garantiu para nós que vai ter uma ampliação, vai ter uma nova policlínica. Nós temos duas escolas de samba no bairro e não tem uma escola. Tem muitas coisas até na parte cultural, mas na área de educação, né, Nós temos deixou até a uma desejar. empresa portuária no bairro, mas nós não temos uma escola. Essa logística que a gente não entende, né? Como é feita, né? Edmir, Mas é importante. falando um pouquinho agora, ainda, né, na formação da criança, eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância da fé na formação da criança, né? Qual a importância da participação da criança na religião em forma geral, nas atividades religiosas? Qual a importância disso na formação da criança? Eu acho assim importante. Eu estava pensando isso, eu estava numa missa hoje à tarde, né? E eu estava pensando nisso porque dentro da pastoral do menor existe uma mística. Então, na verdade, a pastoral do menor ela não é um serviço tipo uma ONG, né? Porque a ONG não tem essa obrigação de fazer essa formação também na fé. Mas a pastoral tem, até o Papa falou que as pastorais não são ONG, por conta disso. A gente trabalha a questão da mística. Mas por que trabalhar a mística com a criança e adolescente? Conscientizar ele do papel dele na sociedade também. Né? Porque eu penso assim, se a gente estivesse formando melhor os nossos crianças, adolescentes, jovens, a gente teria muito menos corrupção. Porque a tentação da corrupção sempre vai existir no homem público, né? E aí, se o menino bem formado com os princípios e valores, e aí a fé traz isso, né? A fé séria, né? Vamos dizer assim, a fé, porque tem fé aí também que tá mais Sim, pensando com a prosperidade, né? Não é, eu estou falando uma fé que pensa no bem comum. Sempre eu penso no bem comum, né? Pensar, por exemplo, no cara que está lá na periferia. O que eu posso fazer para ajudar aquele menino, né? Que está na periferia?
Aqui eu tenho tantas coisas, eu tenho alimentação, eu tenho uma vestuário, eu tenho família, ele nem tem nada, até a família ele não tem. A família dele é meio dividida, já com a avó e tudo. Então, esse menino precisa pensar nisso. Até pensei uma vez, assim, as escolas, eu já tentei fazer isso, mas não consegui ainda, mas é uma coisa a se pensar. A gente tem que poder chegar, se aproximar das escolas privadas, né? E trabalhar os meninos que amanhã vão ser médicos, engenheiros, advogados, essas escolas, até políticos, privadas, né? Para ele ter um olhar para a periferia, né? Ter um olhar caridoso para o outro que não teve a mesma oportunidade. Quem fazia isso era a Escola Sete Sapiens, né? Que era do amigo Eduardo Viana, que é um educador, foi conselheiro de direito da questão adolescente, foi conselheiro de educação, é uma pessoa muito envolvida na questão da política pública. E ele pegava, eu me lembro muito bem, na época eu estava conselheiro tutelar ainda, ele pegava um ônibus, eles fretavam um ônibus no dia de sábado, um, dois ônibus, levavam para a Sagrada Família, a Igreja Sagrada Família, que ficava perto do Dique da Vila Gilda. Aí eles levavam os meninos para lá, sentavam com os meninos e falavam de uma realidade, daquela realidade. Esses meninos moravam lá para o lado da João do Croque, né? Do lado do Ibaré. Então, eles levavam os meninos dali para uma realidade, para eles conhecerem como é as palafitas, para ver aquela criança como é que ela brinca, como é que ela está, tal. Isso para criar dentro da criança um olhar, né, caridoso, né, para ele guardar aquilo na memória dele afetiva, né, como o Pelé guarda. O Pelé, toda vez quando ele pegou a bola do gol, ele falou assim: os governantes têm que olhar para as criancinhas. Efetivamente, ele pensou naquele momento, quando ele era criança em Bauru, né, que ele passava privações, teve que trabalhar de engraxate. Por isso que ele falou, quer dizer, eu estou aqui bem, lógico, mas vamos olhar para aquelas crianças, ele lembrou dele lá, É. né? Então, acho que essas crianças que vão ver, que vão ter contato com essa realidade, elas podem também desenvolver nela esse olhar, né, caridoso, esse olhar fraterno para essas outras crianças periféricas, né, que E não você têm a mesma sabe e oportunidade. você sabe que isso é bacana e do outro lado também, né? É, Fiz parte do centro acadêmico na faculdade e e assim que a gente assumiu, a gente procurou a Ordem dos Advogados e nós, né, fizemos lá aí alguns trabalhos nesse sentido. A OAB desenvolve um trabalho muito interessante nesse sentido, principalmente com os estudantes e com os jovens advogados, que é a OAB vai na escola, na né? escola, Eu tive a é, oportunidade de visitar várias escolas, principalmente públicas, né? E falar um pouquinho da profissão, né? Do que dá para fazer e tal. E você via no olhar, né? Das crianças aquela situação, né? Aquele mundo que assim, tipo, pô, será que eu consigo e tal? E aí quando a gente fala, pô, olha, eu me formei ou estou cursando por bolsa, eu tô né, com dificuldades, atraso a mensalidade, então você passa um pouquinho dessa realidade para que aquelas crianças entendam que assim é possível, né? Tem um caminho, né? Tem uma possibilidade. então, e aí é interessante, por exemplo, nós somos, eu estava no Conselho Tutelar, nós somos na Escola Santista, aí a gente conhecia, né, por contato de uma conselheira amiga nossa também, que tem um educador que trabalha a questão da religiosidade na escola. Aí fomos lá conversar com ele, falou, pô, será que a gente não consegue mobilizar? Olha só, já pensava isso há 20 anos atrás, quase, né, mais ou menos 20 anos esses adolescentes do ensino médio para desenvolver uma atividade lá no Jardim São Manuel. Aí ele pensou, falou, pô, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma biblioteca. Aí esses meninos do Jardim São, da Escola Santista montaram uma biblioteca, eles fizeram uma campanha de livros na escola deles, doação de livros, e levaram, montaram a estrutura da biblioteca no Jardim São Manuel. E ensinaram os adolescentes do Jardim São Manuel organizar lá, como é que eles tinham que lidar lá no dia a dia com aquela biblioteca. Quer dizer, é um gesto de solidariedade, né? É um gesto bonito. Como você bem falou, o menino da periferia também vai olhar com outro olhar esse menino também, que eles são irmãos, eles estão, a condição social, né, financeira, não pode dizer que um é maior ou menor. Eles são iguais. Só que eles têm que criar essa sinergia, essa aproximação para conviverem, né? Aprender a conviver, né? E às vezes a gente vê Aprender a driblar as dificuldades, a né? dificuldade e dar sonho, levar sonho para aquele menino também ter essa possibilidade, né?
alcançar também um sucesso aí na vida profissional. Acho importante isso. Bacana. Edmir, eu queria deixar esse espaço aberto aí para você, né? Deixar aí um recado, vamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado, né, para quem vai assistir aí a nossa conversa aí depois aí nas redes, aí ficar um momento de reflexão, ficar aberto aí para você falar um pouquinho aí de algum, Vou dar algo que você uma queira deixar de expressão recado. do fundador da Pastoral do Menor, foi Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Está em processo de canonização. Ele foi bispo auxiliar de São Paulo, de Dom Paulo Evaristo Arnes, e depois ele foi para Mariana, né? Foi secretário da CNBB. Eu só vi ele uma vez pessoalmente aqui em Santos. E ele tinha uma frase que dizia o seguinte: para a gente ser uma luz na vida de uma criança, né? E essa criança será uma luz na nossa vida, né? Quer dizer, amanhã depois a gente vai lembrar daquela criança que a gente conseguiu dar sonhos para ela, possibilidades para ela, e ao vê-la crescida e com sucesso, ela vai fazer com que a gente fique contente com alguma coisa positiva que a gente tenha feito. O que falta talvez é um pouco isso na sociedade, é a gente se incomodar com a situação dessas crianças e adolescentes que estão na periferia da nossa cidade, da nossa região metropolitana, e a gente muitas vezes, sabe, já naturalizou isso, né? Coisificou, como eles falam. Ah, não, isso é natural. Não, não é natural. Não é natural a criança estar fora da escola, no semáforo, né? A criança estar esmolando, a criança sendo cooptada ou abusada sexualmente. Isso não é normal. E se você até saiba, no caso desse, possa estar denunciando anonimamente, para o Conselho Tutelar, diz que sempre, ou várias órgãos estão aí para poder receber essa denúncia anonimamente e, a partir daí, ajudar essa criança. E o maior crime, o maior pecado que existe é a omissão, né? Você vê É. uma situação dessa e nada a fazer. Você Então, sabe, acho que eu só acabo. legal, em cima disso que você falou, né, na omissão, eu faço parte de um grupo e a gente entrega marmita nas ruas, né? E, cara, é um trabalho, assim, difícil, Isso. difícil, porque a gente vê, né, bastante coisa que incomoda a gente por Triste. dentro. Mas uma É, das coisas que a gente tenta priorizar é assim, quando a gente vê uma família, uma criança, tal, chama, né, chama perto, olha, tal, como é que você tá? Quem é a mãe? Quem é o pai? Tal, tá aqui a comida, mas assim, né, tenta tirar um pouquinho de informação para entender, assim, como que aquela criança está ali, o que que ela está fazendo, tal, enfim, para, né, tentar, assim, de alguma forma, jogar um pouco de solução para aquela situação. olha esse E, problema. assim, cara, todo dia a gente vê às vezes coisas É esdrúxulas que a gente dolorido. escuta e que a gente vê e que É dói, dolorido. dói, Machuca a gente. dói. Né? Edmir, Mas é eu isso aí, queria, Fabio. finalizando efetivamente o nosso papo, eu queria que você deixasse, claro que, né, não precisa especificar muito, mas um caso que você tenha pego, ou, né, no CMDCA, ou como conselheiro, que tenha deixado você mais satisfeito, né? Qual foi o seu, aonde você trabalhou assim efetivamente, seja uma vaga de escola, de saúde, enfim, qual é algo que você tenha trabalhado? Eu queria que você deixasse esse último recado, que você tenha trabalhado assim que você fala, putz, esse eu tirei um 10, eu ganhei, esse eu levei. Eu queria que você deixasse Olha, na esse verdade, exemplo. talvez o da creche foi mais impactante pela quantidade. Mas um caso que me foi muito Marcou você, né? foi muito rico, o meu nosso colegiado, né, que eu era referência, porque tem um conselheiro que fica referência, mas é o colegiado que decide. A pessoa me procurava, mas os outros conselheiros também acompanhavam o caso e sabiam do caso. Eles estavam no conselho na época. Foi um caso de uma criança que nasceu e uma família tinha 5 filhos abrigados, nasceu o sexto, né? Aí veio uma ordem judicial para nem Caramba, abrigar o sexto, né? Aí eu falei, pô, aí nós sentamos no colegiado, né? Pô, mas qual o direito violado? A gente estava entrando no conselho, era o ano 2000, logo 2000, a gente estava no final de 99, era no começo do ano 2000. Aí a gente foi peitudo, a gente falou, pô, não vamos abrigar, não. Eu não tem nenhum direito violado, qual é o direito violado que tem? Ah, mas a mãe é isso, a mãe,
ela precisava tomar remédio. Ela tinha um problema, um déficit, ela precisava tomar remédio e ela não estava tomando. Segundo os relatos que tinham dentro do processo, é que ela fazia um tipo de uma comiseração, usava as crianças para pegar, vender bala, vender na rua, né? E o pai era alcoolista, né? A família bebia. E eles moravam no casebre numa palafita. Aí a gente não acolheu. Aí só que eu montei uma estrutura com toda a rede, chamei toda a rede, chamei o CRAS, chamei a saúde mental, a igreja, que tinha lá o tratamento do AA, todos os equipamentos da creche, e aí conseguimos vaga, tal, puma, colocamos proteção total naquela família. Foi um pit stop de Fórmula 1. Uma Né? força-tarefa, né? Aí, aí o que aconteceu? A criança começou a crescer, e tal, tudo certinho, a gente acompanhando para o relatório. Aí, passados uns 7, 8 meses, veio um ofício da juíza para me abrigar. Eu falei, não, vamos abrigar. Essa criança está protegida. Vai pedir para todos os serviços, tal, mandar um relatório, como é que estava a situação. Mandaram um relatório super satisfatório. Aí fui falar com a promotora, doutora Paula, aconteceu isso. Ela falou, não, vai lá, fala com a juíza e apresenta esse relatório para ela, porque é muito sério, porque todo mundo está brigado. Mas tinha um detalhe: os irmãos que estavam abrigados daquela criança tinham convivência com aquela família. Eles iam visitar os pais no final de semana. E tinham uns 2 ou 3 que estavam com destituição do poder familiar. Já tinha sido tirado o poder familiar da família. Mas eles continuavam indo lá. Já eram adolescentes, já. E para ver quanto tempo essas crianças ficaram acolhidas. Aí, eu levei, fui falar com a juíza, eu levei para ela todo o relatório, tudo isso, alimentei ela, acabou. Não teve mais contato com a gente, no caso foi sepultado ali, a criança permaneceu com a família. E aí não bastou só isso, começou a devolver as crianças para a família com até restituição do poder familiar. Foi o primeiro caso deles aqui de restituição do poder familiar, porque as crianças tinham vínculo com essas famílias. Então, isso é um caso de sucesso. Quer dizer, a gente tentou porque a gente acreditou que deveria fazer o investimento na família, como nós fizemos, e depois tiveram mais um filho, o sétimo filho. Quer dizer. Então, mas ela passou a ganhar dinheiro no lixo limpo, ela tomava um remédio todo dia de manhã no lixo limpo, tinha um salário. Ele passou também a ser um BPC, ele tinha um problema na vista. O técnico é um técnico excelente, e tinha serviço social, conseguiu um BPC para ele, tinha um renda aqui e tal, a Quer casinha dizer, que você foi construía dele. resgatando passo a passo a Uma estrutura da estrutura. família, É, os é, filhos, e aí, é. enfim, e conseguiu, né, A família começou fazer, a funcionar. Começou a reconstituir a funcionar. família como um todo, né? Quer dizer, são casos, quer dizer, esses casos é interessante, porque ele é um desafio para você, né? Porque o cômodo para mim era pegar e acolher, acompanhava lá, A tal, como é que tá? canetada, né? Dá uma canetada e Aí ia sair recolhe, boa. ia nascer mais um, ia nascer mais um, ia nascer vários outros. Porque eles queriam ter criança, eles gostavam de criança. Mas eu acho que foi um caso bem emblemático, mas que a gente conseguiu resolver. Né? Tem que ter coragem, né, também, né? É aquilo que você falou, né? É a situação de mexer com criança, você tem que ter o feeling para Tem que ter. entender, você tem que ter coragem e você tem que pensar no bem comum, né? Então, Eu já teve outra, por exemplo, que eu cheguei, recebi a notícia, a criança está arrebentada. Eu fui lá, caraca, eu estava arrebentada mesmo. Todo arrebentado. Eu estava com a tia. Eu falei, cadê a mãe dele? A mãe dele deixou ele aqui para trabalhar. Eu falei, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Eu vou fazer o MRL porque ela cometeu um crime, uma violência física. Eu fiz isso. Pá, 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 pá. Aí o que aconteceu? Abriguei, acolhi a criança. Acolhi a criança porque a tia não podia ficar e tal. Aí deixei no acolhimento. Mas aquilo me cortou o coração. E essa mãe atrás de mim, aí cortava mais ainda. Porque eu vi que ela era uma mãe trabalhadora, mas ela enlouqueceu, estava enlouquecida. A vida das pessoas, né? É difícil, né? Mas eu não fui muito sensível ali, que acabei fazendo uma coisa mais, querendo proteger a necessário, criança. né? Chegou num É, ponto que foi ela ia necessária atrás a de mim. intervenção, né? Mas ela ia atrás de mim direto no conselho, né? Fala, pô, meu filho tal, fui lá e tal. Caraca, puta merda. Eu via que ela estava legal. Eu fui falar com a promotora, a doutora, Paula, você não tem como agilizar aí.
Pede um psicossocial lá para ver e tal, porque ela está indo atrás de mim, a criança fala que eu não posso desacolher, quem tem que desacolher é a juíza, né? Sim, Aí, aí não demorou muito, eu consegui, depois de um mês, 2 meses, devolver essa criança para a mãe. Também me deixou satisfeito, porque eu via que a mãe tinha tomado um susto com aquilo também, né? Não foi bom para colher, colher nunca é bom, mas a gente tem que ter medida extrema, né? Mas agora a gente já tem outras políticas públicas, a partir daí, a gente conseguiu no CNBC até hoje guarda subsidiada, né? A guarda família subsidiada acolhedora, tem uma série de outros guarda família trabalhos acolhedora e aí. guarda subsidiada, que vai para a família, assim, a família da criança, o Temporária, né? tio, o avô, né? Mas é isso aí. Mas vale a pena. Edmir, obrigado pelas palavras, obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção. E, cara, Nossa, prazer. acho que ficou aí um legado aí, um material bacana aí para as pessoas entenderem um pouquinho, né, do que é trabalhar com criança. Muita responsabilidade. Irmãozinho, muito obrigado pelo nosso bate-papo. E é isso aí. Fique com Deus. Um Sempre aí abraço. que Deus continue a iluminar aí você aí na caminhada, Obrigado. A tá bom? nós. Um Obrigadão, abração, Edmir. Juliano. Fica com Deus. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau.